Oi, me chamo Manuela, estou no primeiro período de enfermagem e hoje eu vim para apresentar para vocês alterações cromossômicas numéricas. Alterações cromossômicas são modificações que ocorrem nos cromossomos, podem envolver mudanças na quantidade ou na estrutura dessas importantes unidades de informação genética. Os cromossomos são formados por longas moléculas de DNA, associadas à proteína, e são responsáveis pelo armazenamento, de organização e transmissão de informações genéticas, de uma célula para outra, além de serem fundamentais para o correto desenvolvimento e funcionamento dos organismos. Quando há alterações cromossômicas, podem ocorrer consequências importantes para a saúde, a fertilidade e o desenvolvimento de um indivíduo. As principais causas das alterações numéricas é a não diminuição dos cromossomos durante a divisão celular, especialmente da meiose, processo que gera os gametas, óvulos e espermatozoides. Com os cromossomos homológicos ou as cromátides irmãs, falham em separar adequadamente gametas com números anormais de cromossomos podem ser formados. Quando esses gametas participam da fecundação, o embrião apresentará uma aneuploidíase. O risco de não disjunção aumenta com a idade materna avançada. Exposição a agentes mutagênicos e alterações estruturais dos cromossomos do pai. As alterações cromossômicas são tradicionalmente classificadas em dois grandes grupos: alterações numéricas e alterações estruturais. Essa classificação é fundamental para a compreensão do mecanismo envolvido, das consequências clínicas e dos métodos de diagnósticos. O foco da aula de hoje é sobre alterações numéricas. As alterações numéricas referem-se a modificações na quantidade total de cromossomos presente na célula. O número de cromossomos normais da espécie humana é 46 cromossomos, 23 pares. Quando há perda ou ganho de cromossomos, surgem alterações numéricas que podem ser classificadas em diversas doenças. Alterações estruturais envolvem modificações na arquitetura interna dos cromossomos, sem necessariamente afetar a sua quantidade. Elas resultam geralmente de quebras de cromossomos seguidas por reajamentos inadequados. São exemplos: deleção, perda de um segmento cromossômico. Um exemplo clássico é a síndrome de Cri-du-Chat, síndrome do miado do gato, causa pela deleção de uma perda do braço curto do cromossomo 5, levando ao atraso mental, choro característico do recém-nascido. Duplicação, repetição de um segmento cromossômico, levando ao aumento da dosagem genética. Inversão, quando o segmento de cromossômico se quebra e se reentrega ao mesmo cromossomo da mesma forma invertida. Olá, meu nome é Cauã, sou aluno do primeiro período de enfermagem. Hoje eu vou falar com vocês sobre o conceito de aberrações cromossômicas numéricas. As aberrações cromossômicas numéricas representam um tipo de mutação genética caracterizada por alterações no número normal de cromossomos de uma célula. Essas modificações ocorrem sem envolvimento de alterações na estrutura dos cromossomos, ou seja, o formato e a organização interna dos cromossomos permanecem intactos, mas há uma quantidade incorreta deles. Esse tipo de anomalia pode ter sérias consequências para o desenvolvimento embrionário, funcionamento celular e saúde geral do organismo. Em organismos humanos, a constituição cromossômica típica é composta por 46 cromossomos, organizado em 23 pares, sendo 22 pares autossômicos e um par de cromossomos sexuais, XX no sexo feminino e XY no sexo masculino. Qualquer desvio desse número, seja para mais ou para menos, configura uma aberração cromossômica numérica. Essas alterações geralmente ocorrem durante os processos de divisão celular, especialmente durante a meiose, que é responsável pela formação dos gametas, óvulos e espermatozoides. Uma falha na separação adequada dos cromossomos durante a anáfise pode levar à formação de gametas com um número incorreto de cromossomos. Quando esses gametas participam da fecundação, o embrião resultante apresentará um cariotipo alterado, o que pode causar uma série de síndromes genéticas ou mesmo inviabilizar a gestação. Agora eu vou falar com vocês a importância biológica. As aberrações cromossômicas numéricas têm grande relevância biológica e médica. Elas estão entre as principais causas de falhas na implantação embrionária, abortos espontâneos no primeiro trimestre
de gestação e diversas síndromes genéticas. Algumas dessas síndromes podem afetar o desenvolvimento físico, neurológico e comportamental dos indivíduos. Em alguns casos, o organismo consegue sobreviver com essas alterações, mas apresenta diferentes graus de comprometimento. Em outros, a alteração é tão grave que resulta na inviabilidade da vida. Além disso, o estudo dessas aberrações é fundamental em áreas como a genética médica, biologia do desenvolvimento, embriologia e também no aconselhamento genético, principalmente em casos de histórico familiar de síndromes genéticas, ou em gestantes com idade avançada, onde o risco de alterações numéricas é maior. Agora vou falar sobre a classificação das aberrações cromossômicas numéricas. As aberrações numéricas podem ser classificadas em dois grandes grupos, euploidias e aneuploidias. A euploidias correspondem a alterações no número total de conjuntos cromossômicos. Um organismo euploide possui múltiplos inteiros do número haploide de cromossomos. No caso dos seres humanos, cujo número haploide é 23, isso significa ter 46, 2N, 69, 3N e 92, 4N como cromossomos. E assim por diante. A aneuploidias, por sua vez, ocorrem quando há ganho ou perda de cromossomos isolados, sem envolvimento de um conjunto inteiro. É um tipo de aberração numérica mais comum em seres humanos. Agora, vou dar uma conclusão geral para vocês. As aberrações cromossômicas numéricas são eventos genéticos de grande importância biológica e clínica. Elas resultam de falhas no mecanismo de divisão celular e podem ter consequências profundas no desenvolvimento embrionário, na saúde reprodutiva e na qualidade de vida dos indivíduos afetados. A compreensão desses fenômenos permite avanços no diagnóstico de doenças genéticas, no acompanhamento de gestantes de risco e no aconselhamento genético de famílias. A detecção precoce dessas alterações por meio de exames como o cariotipo, a amniocêntese e testes genéticos modernos é essencial para o manejo adequado das gestações e para o planejamento familiar. Assim, o estudo das aberrações cromossômicas numéricas é uma peça-chave para a biologia e a medicina contemporânea. Olá, galera! Eu me chamo Ana Laura, eu sou estudante de enfermagem do primeiro período, tá? E hoje eu vim trazer esse videoaula para mim conversar um pouquinho com vocês sobre exemplo de aneuploidias em humanos, tá? E vou trazer para vocês primeiro a síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é uma síndrome mais comum, tá? Ela é causada por uma alteração genética, mais especificamente um erro que vai acontecer durante a divisão celular. E a causa mais comum da trissomia 21 é a não disjunção cromossômica. O que seria essa não disjunção? Esse processo, né, ele vai ocorrer durante a formação dos gametas, durante a formação do óvulo, do espermatozoide e durante essa divisão celular. Ao invés desse cromossomo ele ser separado da maneira corretamente durante essa divisão celular, um deles vai permanecer junto ao gameta, que quando esse gameta ele se unir ao gameta normal, vai acontecer, né, vai gerar um zigoto com essa trissomia. Cada célula humana, né, nós seres humanos, o normal é de nós termos um total de 46 cromossomos, organizados em 23 pares, X e Y, né, sendo eles... Cada par de cromossomo, ele é um cromossomo herdado do pai e um outro cromossomo herdado da mãe, né? Totalizando aí um total de 23 pares, X e Y. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do impacto dessa síndrome. O excesso desse material genético do cromossomo 21, né, vai trazer características
típicas, né, da síndrome de Down, que seria olhos e rostos, né, mais arredondados, orelhas menores. É normal de acontecer também, né, do portador dessa síndrome, ele ter a língua um pouquinho maior. Então, é normal da gente encontrar bebês com síndrome de Down, eles ficarem um pouquinho com a boca mais aberta. Isso é super normal. Como a língua é maior, né, ele não vai conseguir fechar a boca 100%. Os portadores dessa síndrome, né, também são mais propícios, né, a ter mais infecções. Geralmente, eles, né, até 50% dos portadores de síndrome de Down, eles têm problemas de coração, né, problemas cardíacos. Pode acontecer também, né, dessa criança que porta a síndrome de Down, né, ela ter um atraso na fala, isso é super normal. E sobre o comportamento intelectual e, consequentemente, a aprendizagem dele vai ser um pouco mais lenta. Galera, e é muito importante, né, pessoas com síndrome de Down, pessoas com síndromes, né, receberem um acompanhamento médico, um acompanhamento familiar desde novo, né, para eles conseguirem se incluir na sociedade normalmente. E eles recebendo um acompanhamento médico desde cedo, eles conseguem sim ter uma vida longa e saudável. Então é isso, né? Já expliquei sobre a síndrome de Down. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a síndrome de Klinefelter. Ela é uma síndrome mais rara, né? E é uma síndrome que vai afetar especificamente os homens. Ela é uma condição genética, né, que vai afetar os homens. A síndrome de Klinefelter, ela é uma condição genética que afeta exclusivamente os homens, sendo caracterizada pela presença de um cromossomo X extra, resultando num cariótipo aí de 47 cromossomos no total, ficando XXY. Como essa síndrome ela é causada? A causa dessa síndrome ela está dentro de um processo chamado não disjunção cromossômica, que vai acontecer durante a divisão celular e durante a formação dos gametas, que vai resultar em um espermatozoide ou se não em algum óvulo, né, com um cromossomo X extra. E vale lembrar também que essa alteração ela não é uma alteração herdada do pai ou se não herdada da mãe, né? Ela é um erro que vai acontecer durante a formação do óvulo ou se não a formação do espermatozoide, tá? Então ela não é uma síndrome hereditária. Agora eu vou trazer para vocês o impacto da síndrome. O cromossomo X extra, né, ele pode estar vindo trazer vários sintomas nos homens, né, sendo sintomas mais leves, sintomas mais graves, né, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, vou trazer aqui alguns casos clínicos, né, que podem estar incluindo nessa síndrome. Vou falar primeiro sobre o desenvolvimento físico, tá? No desenvolvimento físico, pode ser que esse homem ele esteja, né, estatura acima da média. Então, pode ocorrer braços mais longos, pernas mais longas, ombros estreitos, quadris largos. E sobre as características sexuais secundárias, né, pode ocorrer desse homem ter testículos menores, pênis de tamanho reduzidos, pouca purificação, tanto facial quanto corporal, voz mais aguda e ginecomastia, né, que é o aumento das mamas. Vou falar também sobre o desenvolvimento cognitivo e comportamental, né, porque pode ser que em alguns homens que portam essa síndrome, né, vai ter algumas diferenças aí. Pode ser que o portador dessa síndrome, né, ele tenha dificuldades de aprendizado, especificamente em linguagem, literaturas, né, atraso na fala é super normal também. Problemas de atenção, de concentração, isso também vai estar dentro dessa síndrome, né? E além desses sintomas que eu falei, né? Pode ser que eles tenham dificuldades em estar se socializando com as pessoas, né? Isso é normal também. E sobre a fertilidade, a maioria dos homens que portam essa síndrome, ele vai ter ausência do espermatozoide. Então, vai resultar em homens inférteis, né? E vale lembrar, galera, que todos esses sintomas que eu falei aqui vai variar muito de homem para homem, tá? Não é todos os homens que portam essa síndrome vai ter esses sintomas, não. Oi, gente, eu sou a Fernanda. Eu tô no primeiro período de enfermagem
e hoje eu vim aqui trazer para vocês sobre o diagnóstico e tratamento da síndrome de Down. A síndrome de Down é uma condição genética causada pela presença de 3 cópias do cromossomo 21. Os exames utilizados para o diagnóstico são a análise dos cromossomos a partir de uma amostra de sangue ou líquido amniótico. Esse exame é feito após o nascimento ou durante a gestação, detectando assim a trissomia do 21, e a importância do exame é o diagnóstico da síndrome de Down. Já o amniocentese é o exame feito geralmente entre a 15ª semana e a 20ª semana de gestação, existindo um pequeno risco de aborto, cerca de 0,1% a 0,3%. A vantagem desse exame é a análise completa dos cromossomos. Já o teste de DNA fetal livre é um exame de sangue materno que analisa fragmentos de DNA fetal circulando no sangue da mãe. Esse exame é feito a partir da 10ª semana de gestação. Ele não é invasivo e sem risco para o bebê. Já a precisão é de alta sensibilidade e especificidade para a trissomia 21, mais de 99%, mas não é diagnosticado. A confirmação de resultados positivos devem ser com cariótipo via amniocentese. Agora nós vamos falar sobre a importância do diagnóstico precoce, por meio de planejamento e preparação, permitindo que a família se prepare emocionalmente e logisticamente. O acompanhamento adequado garante encaminhamento precoce para profissionais especializados como a fisioterapia e a fonoaudiologia. Já as intervenções médicas são as identificações possíveis de problemas associados com cardíacos, problemas auditivos, alterações dentárias e gastrointestinais. Agora, a possibilidade de tratamento. Embora a síndrome de Down não tenha cura, as condições associáveis são tratáveis. Cardiopatias, cirurgia corretiva. Distúrbios de tireoide, reposição hormonal. Infecções frequentes, vacinação e acompanhamento especializado. Problemas de aprendizado, educação inclusiva e terapias. Agora, a importância do aconselhamento genético. Esclarecer dúvidas da família, ajudando no planejamento reprodutivo futuro, pode indicar a necessidade de testes genéticos nos pais e especialmente em casos de translocações balanceadas. A inclusão não é apenas inserir fisicamente a pessoa com síndrome de Down em um espaço, mas garantir a sua participação ativa e valorizada, reconhecendo seu potencial e respeito sua individualidade. É um compromisso coletivo com uma sociedade mais justa, diversa e humana. Agora nós vamos falar sobre a síndrome de Klinefelter. É uma condição genética que afeta os homens e é causada pela presença de um cromossomo X extra, sendo assim 47 cromossomos. Os exames utilizados são idênticos ao da síndrome de Down, que é a análise de cromossomos em uma amostra de sangue. Quando é indicado? Na infância, se houver atraso no desenvolvimento, na adolescência, por atraso na puberdade, na vida adulta, por infertilidade, e é o exame que confirma o diagnóstico. Já o teste de DNA livre é um exame de sangue da mãe que detecta fragmentos do DNA fetal circulando no sangue materno. Esse exame é feito a partir da 10ª semana de gestação. Ele detecta aneuploidias sexuais, como 47 cromossomos com alta sensibilidade. Já a importância do diagnóstico precoce
As intervenções precoces é a estimulação de linguagem, psicopedagogia e apoio emocional. Acompanhamento multidisciplinar com endocrinologista, psicólogo e urologista. Já a consequência para a saúde é infertilidade. A maioria dos homens apresenta a ausência de espermatozoide. Também a baixa produção de testosterona, causando pouco desenvolvimento de características sexuais, como, por exemplo, pouca barba, baixa libido. As alterações emocionais são maior predisposição à ansiedade, depressão e retraimento social. O tratamento pode ser feito através de reposição de hormônios com testosterona, iniciada na puberdade, ajudando no desenvolvimento físico e bem-estar emocional. O tratamento não cura a condição, mas reduz seus impactos, e o apoio familiar é essencial. A síndrome de Klinefelter não é uma doença, mas sim uma variação genética. Com diagnóstico precoce e acompanhamento adequado, é possível levar uma vida saudável e produtiva. Oi gente, eu sou Yasmin Amaro e eu vou falar sobre a importância do estudo. Estudar as aberrações cromossômicas numéricas é essencial porque elas estão associadas a diversas condições clínicas que afetam a saúde, o desenvolvimento e a qualidade de vida das pessoas. Elas são uma das principais causas de síndromes genéticas, abortos espontâneos e infertilidades. Além disso, esse estudo permite identificar precocemente alterações genéticas em exames pré-natais, o que dá às famílias e aos profissionais de saúde mais preparo para lidar com cada situação. Também é fundamental para o aconselhamento genético, ajudando a prevenir a repetição de casos em futuras gestações. O conhecimento sobre essas aberrações melhora não apenas o diagnóstico, mas também o planejamento terapêutico e o suporte aos pacientes e familiares, tornando-se uma ferramenta indispensável na prática médica atual. Agora eu vou explicar para vocês a relação com a genética médica e a biologia evolutiva. Na genética médica, essas alterações estão diretamente ligadas ao diagnóstico de síndromes genéticas, atraso no desenvolvimento e alterações na fertilidade. Elas fazem parte da rotina de laboratórios clínicos e são fundamentais nas investigações de condições hereditárias. Já na biologia evolutiva, essas aberrações ajudam a entender como ocorrem grandes mudanças no genoma ao longo do tempo. Mudanças no número de cromossomos podem gerar diversidade genética, influenciar a formação de novas espécies e até oferecer vantagens ou desvantagens adaptativas. Por isso, o estudo dessas alterações também contribui para explicar como os seres vivos evoluíram e continuam se modificando ao longo de gerações. Papel da biotecnologia nos estudos e diagnóstico. A biotecnologia tem um papel fundamental na detecção e no estudo das aberrações cromossômicas numéricas. A biotecnologia permite identificar alterações mesmo em pequenas regiões do DNA com maior rapidez e segurança, em exames pré-natais, por exemplo, por meio de testes genéticos não invasivos realizados apenas com uma amostra de sangue da gestante. A biotecnologia também vem sendo essencial em pesquisas genéticas e no desenvolvimento de novas estratégias para diagnóstico e tratamento personalizado. Então foi isso, muito obrigada pela atenção.